Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso último vídeo da primeira semana de Libras para ouvintes. Quem fala aqui é o professor Chinho, ou Wilson, como você preferir, e hoje eu não vou interpretar o professor Leonardo, eu vou alternar entre a tela do computador e vídeos com a minha imagem, porque o foco não é aprender Libras hoje, e sim responder algumas perguntas relacionadas ao aprendizado da língua. Então, nós não queremos que vocês foquem nos sinais, e sim que prestem atenção ao conteúdo que será transmitido em língua portuguesa. E outra coisa, fique até o final do vídeo, porque certamente você vai gostar de algumas surpresinhas que nós temos para quem participou dessa semana. Então vamos lá? O que lhe impede de aprender Libras? Neste vídeo você verá que suas desculpas acabarão hoje mesmo. Em primeiro lugar, muito obrigado pela participação. Nós iniciamos essa semana em torno de 10 mil pessoas participando da página e estamos terminando o evento com mais ou menos 12 mil pessoas participando da página. Então, são centenas de pessoas entrando em contato, começando a conhecer nosso trabalho a cada dia. Então, desde já, muito obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar alguns depoimentos, alguns contatos, só para mencionar alguns, né? Porque realmente foram muitos e nós não teríamos como agradecer a todos individualmente. Primeira pergunta, então. Lembrando que nós estamos falando das perguntas mais feitas pela maioria, e não perguntas muito específicas, muito pessoais, porque não daria tempo de ficar respondendo a cada pessoa que perguntou como eu faço tal frase, ou como eu digo tal coisa, qual é o sinal para tal palavra. Então nós pegamos as dúvidas mais comuns e estamos tentando responder. Se por acaso a sua não for respondida agora, continue acompanhando a página e o canal, que provavelmente ela virará um vídeo respondendo essa questão. Ok? Então vamos lá. No dia a dia, uso mais a mão esquerda. Preciso aprender a fazer os sinais com a mão direita? Não, essa é uma preocupação que você não precisa ter. Independente de ser canhoto ou destro, você pode utilizar qualquer mão para fazer os sinais, para fazer a datilologia. Inclusive, pode desenvolver habilidade e destreza nas duas, se quiser, pode continuar praticando e aprendendo com as duas. Claro, precisa ter um pouco de bom senso, você não vai ficar na mesma frase ali, no mesmo contexto, na mesma conversa, ficar trocando uma mão para outra, porque como a língua é algo visual, talvez vá causar um desconforto em quem está conversando com você. Mas, por exemplo, aquele vídeo em que o professor Leonardo faz, o português, deixa lá, isso é português. Ele poderia fazer, Libras, deixa lá, isso é Libras. E aí ele podia fazer, em português eu faço sinal assim, em Libras faço assim. Porque a língua é espaço visual. Os surdos costumam colocar onde está cada pessoa, onde está cada coisa, costumam localizar no espaço. Então você pode utilizar disso durante a sua conversa, não há problema nenhum. Você utiliza a mão esquerda, você utiliza a mão direita, tanto faz. Você desenvolve habilidade com aquela mão que você acha melhor. Outra pergunta que algumas pessoas fizeram por gostarem de música foi essa: é aconselhável aprender com vídeos de música? Embora eu seja professor de música e seja músico, cantor, compositor e também goste muito de interpretação de músicas, eu não aconselharia você a começar a aprender utilizando vídeos de interpretações de músicas. Por quê? Seria como você começar a aprender português estudando poesia. Você sabe que existe, por exemplo, a licença poética, só para usar um exemplo do português, que é algo mais próximo de você ouvinte, de nós ouvintes. E na Libras, por exemplo, você vai se fixar em tentar ouvir a palavra da música e ver se o intérprete fez aquele determinado sinal. E na maioria das músicas isso não vai acontecer, porque a ideia que está sendo transmitida em língua portuguesa, ela não seria passada da melhor forma para o surdo, exatamente palavra por palavra. Aquele conceito não seria transmitido exatamente de uma forma, da melhor forma que o surdo fosse compreender. Então existem pessoas que inclusive se especializam nessas áreas, interpretação de músicas. Claro, na internet vocês vão encontrar muitos materiais e até tem situações, tem músicas onde são interpretadas exatamente a palavra e o sinal. E não quer dizer que esteja certo ou errado, que seja melhor ou pior, mas não seria o aconselhável para começar.
porque vocês vão buscar por isso de encontrar exatamente o sinal correspondente à palavra e na maioria das vezes não vão encontrar. Isso vai causar uma certa confusão em vocês. E também outra questão, que é uma dificuldade da maioria dos ouvintes, que é ter desenvoltura para a questão da expressão facial. E na música isso vai ser muito exigido, porque exige uma habilidade teatral, digamos assim, para interpretar a música não só através dos sinais, mas através de toda a expressão corporal, facial, para que o surdo consiga compreender melhor aquela ideia, aquele contexto que está sendo transmitido através da música. Eu já vi pessoas fazendo sinais diferentes para falar da mesma coisa. Alguma delas estava errada ou isso pode acontecer? Como vocês devem lembrar, nós já mostramos um exemplo disso naquela interpretação que eu fiz de formas diferentes, que o professor Leonardo pediu para eu fazer de formas diferentes. Então, isso vai depender do contexto. Dependendo do contexto também, o sinal pode assumir outro significado. Então, tem que ver qual era a situação, qual era o contexto. Mas sim, pode ocorrer de uma pessoa interpretar de formas diferentes a mesma frase, ou de dois intérpretes diferentes interpretarem aquela mesma frase de formas diferentes. Isso não estaria errado, porque a ideia é transmitir o conteúdo, é transmitir a mesma ideia, é manter o contexto. Gosto da língua, mas não conheço nenhum surdo. Será que vale a pena aprender? Em primeiro lugar, um dos motivos para você não conhecer surdo provavelmente é porque você não sabe a língua deles. Então imagine uma situação, um surdo em determinado momento tentou interagir com os ouvintes, em um local onde a maioria era ouvinte. Imagine que ele chegou lá, tentou se comunicar, não conseguiu, e ainda por cima muitas vezes era tratado de forma desrespeitosa, sendo chamado de mudinho, de surdinho, de surdo-mudo. Então você imagina que ele vai voltar àquele ambiente? Eu não voltaria. Da mesma forma é isso que ocorre com os surdos. E claro, conforme você for aprendendo, você vai ter mais contato com o surdo. E o que acaba acontecendo é que esses surdos vão para associações de surdos, vão frequentar festas onde sabem que tem um organizador que é usuário da língua de sinais, vão naquele restaurante onde tem um atendente que, quando percebeu que tinha um cliente que era surdo, começou a tentar aprender pelo menos o básico para se comunicar de uma melhor forma com aquele cliente. Então essas pessoas, como todas as outras, vão tentar frequentar lugares onde se sintam à vontade, onde se sintam bem. E certamente num lugar onde as pessoas literalmente não falam a mesma língua dela, ela não vai se sentir tão bem, não vai se sentir confortável. Então, uma das formas de você conhecer surdo é você aprender Libras. Pode ter certeza que você vai encontrar surdos, vai começar a interagir, frequentar os ambientes onde eles frequentam e vai até ter amigos surdos, sem problema nenhum. Conheço surdos, mas praticamente não tenho contato com eles. Será que mesmo assim consigo aprender? Essa pergunta vai ao encontro da anterior. Se você conhece surdos e tem pouco contato, um dos motivos certamente deve ser porque você não se sente à vontade para se comunicar com eles, na língua deles. E eles também devem perceber isso. E quando eles perceberem a sua vontade, o seu interesse maior, a sua desenvoltura que vai ocorrer com a prática da Libras, certamente você vai conseguir interagir mais, vai ter mais contato com eles e assim com os amigos deles, vai acabar conhecendo outras pessoas. Então é claro que você consegue aprender. E outra forma é como nós tentamos auxiliar nossos alunos através dos nossos vídeos, por exemplo. Você não necessariamente precisa ter contato com o surdo, você precisa estar estar exposto à língua o mais frequentemente possível. E isso pode se dar através de vídeos, como se faz na língua inglesa, por exemplo. Muita gente assiste séries, filmes, mas claro, você precisa ter um filtro, precisa peneirar melhor, selecionar melhor os vídeos que você vai assistir. Então eu sugiro que você acompanhe nosso canal no YouTube, onde lá nós vamos colocando vídeos desde o nível básico e vamos evoluindo aos poucos, para que você possa sempre estar em contato com a língua, mesmo que não tenha contato frequente com surdos.
Há mercado de trabalho para quem sabe Libras? Então fique atento aí, porque eu acho que essa pergunta para quem tem interesse em trabalhar com Libras, a resposta é bem interessante. Há sim mercado e a tendência é que esse mercado se amplie ainda mais nos próximos anos. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo a necessidade de realmente não excluir ninguém, de estarem melhor preparadas para atender a todo tipo de público, a atender as necessidades e a entenderem e respeitarem as características de cada pessoa. Então serão necessárias intérpretes, professoras, professores de Libras, pessoas que interpretem em eventos culturais, que interpretem atividades diversas da sociedade, de modo geral. Eu posso dar 2 exemplos meus. Eu não tinha nem concluído o primeiro semestre em Libras, e assim como vocês, eu tinha essa curiosidade de como era a área, como era o mercado de trabalho. E aí eu ouvi falar que estavam chamando em Santa Catarina para o Estado para contratos temporários. A pessoa atua um determinado período até abrirem concurso, até chamarem outras pessoas. Então, esses contratos temporários eu fui verificar e já era a 7ª chamada. E se eu quisesse, eu teria pego uma vaga como professor de uma escola pública lá do estado de Santa Catarina, não tendo nem concluído ainda o primeiro semestre. Só por ser estudante de Libras, porque não tinham outros profissionais naquele momento aptos e que quisessem aquela vaga. Outro caso é o concurso do IFSC que eu falei para vocês. Eu também recém estava concluindo o primeiro semestre e como eu tinha uma graduação, eu estava apto a concorrer a essa vaga, que pedia uma formação em qualquer área e que você mostrasse conhecimentos, bons conhecimentos em Libras, que você seria testado em uma prova, que era ministrar uma aula de 35 minutos para uma banca fluente em Libras e que você não poderia utilizar em momento algum a língua portuguesa. E isso seria a etapa final do concurso, teria que passar por todas as etapas anteriores. E como eu falei para vocês, eu fui aprovado em segundo lugar, só fiquei atrás de uma pessoa com muito mais experiência na área e havia uma vaga, eu posso ser chamado a qualquer momento. Eu não lembro exatamente agora, mas se vocês quiserem mandarem uma mensagem, eu até posso mostrar para vocês o edital. Mas para quem entrasse com uma graduação, o salário era 4 mil e pouco. Com especialização ia para 5 mil e pouco. Eu com mestrado já entraria ganhando em torno de R$ 6.700. Que eu acho que principalmente para os educadores e educadoras que estão aqui, vocês sabem que não é a realidade da maioria dos concursos. É um salário muito bom para essa área, pelo menos. Então, certamente tem mercado, mas você precisa se dedicar, se esforçar e ver o que você quer, ver para qual área você tem mais aptidão, seu interesse, e se dedicando, realmente tendo interesse, estudando, evoluindo pouco a pouco, certamente você tem condições e terá mercado para você. Mercado para bons profissionais certamente não deve faltar. Depois que eu aprender Libras, posso ensinar e ser intérprete? Mais uma vez, nós acreditamos que se você se empenhar, se esforçar, se dedicar, você pode conquistar o que quiser, pode chegar onde quiser. Mas claro, nós precisamos diferenciar as coisas, saber diferenciar. Nós temos na nossa página aqui várias educadoras de diferentes áreas, educadoras, educadores, que sabem que você saber uma determinada coisa não quer dizer que você saiba ensinar aquela coisa. Uma disciplina, por exemplo. Você sabe escrever bem, sabe falar bem, mas não necessariamente você seria um bom professor de oratória, de escrita e principalmente de língua portuguesa. São coisas diferentes. Você deve ter conhecido pessoas com excelente conhecimento. Quando foram dar aula, a aula não agradava, não cativava os alunos, ou não conseguiam fazer com que os alunos compreendessem o que aquela pessoa estava ensinando. A mesma coisa ocorre com a Libras. Há pessoas que se especializam em interpretar, outras se especializam em ensinar. Não necessariamente o intérprete vai ser um bom professor. Eu conheço intérpretes que odeiam ensinar, não querem ensinar Libras. Mas sabem muito bem a Libras, utilizam muito bem, interpretam muito bem. A mesma coisa ocorre com professores de Libras. Tem professores que são muito bons, ensinam muito bem, usam a língua com fluência, com tranquilidade no dia a dia, mas não gostam nem da ideia de pensar em se tornar intérprete. Então você vai ter que ver qual a sua área, qual a sua aptidão, qual o seu maior interesse. Eu particularmente gosto de ensinar.
Eu tento aprender as coisas que eu gosto, aquelas com as quais eu mais tenho afinidade e tento ensinar. Não tenho tanto interesse pela questão da interpretação. Admiro o trabalho, acho interessante, mas não é uma área que eu me interessaria me tornar um intérprete. Eu não seria feliz fazendo isso, fazendo só isso. Então você precisa ver para qual área você tem mais aptidão, qual o seu interesse maior e realmente levar a sério, estudar, se especializar e ir adiante. Você utilizar bem a língua não quer dizer que você será bom professor e nem bom intérprete. Precisa evoluir muito mais. Até porque nós precisamos ter respeito pela profissão das pessoas, pelo caminho que elas trilharam, por tudo que elas passaram para chegar até o nível que elas se encontram agora, né? Então não é da noite para o dia, aprendi um pouco de Libras e me tornei intérprete, aprendi um pouco de Libras e virei professor. Não é assim que funciona. Como faço para não esquecer os sinais? Essa é fácil, é só seguir acompanhando nossa página, nosso canal no YouTube e você não vai esquecer nada. Não, brincadeiras à parte, isso é impossível. Você vai esquecer em algum momento aqueles sinais que você menos utiliza. E conforme você for desenvolvendo e praticando, você vai passar a esquecer menos coisas. Isso é natural. Como na língua portuguesa, de novo, usando como exemplo, porque é algo mais próximo de nós ouvintes, você certamente sabe muitas palavras, ou já ouviu, ou já aprendeu muitas palavras, e não utiliza nem um terço, nem um quarto, um quinto dessas palavras. E às vezes você ouve alguém falando e diz, aquela palavra eu já ouvi, mas não lembro o que significa. Ou aquela palavra eu acho que eu não aprendi, mas você sabe que ela existe. A mesma coisa com os sinais. Você vai acabar, principalmente no início, esquecendo aqueles sinais que você menos utiliza e que você menos vê as pessoas utilizando. Então, por que nós utilizamos vídeos, por exemplo, em contextos mais próximos da sua realidade? Porque aí você vai começar a ir assimilando aqueles sinais. E daqui a pouco se torna algo natural. Você viu o professor Léo falando lá em português, aí falou em Libras, aí falou em estudar Libras, daí você já memorizou o sinal de Libras. Aí daqui a pouco, de novo, ele diz que precisa muito aprender português. Daí, português. Aí você vê de novo o sinal de aprender. E assim você vai memorizando e vai internalizando esses sinais. E daqui a pouco você não vai esquecer mais sinais, não vai esquecer tanto. Voltamos de novo àquele exemplo do discurso político. Agora, se você fosse exposto a um discurso político, sinais daqui a pouco que você não ia utilizar, de economia, de política, de não sei o que você não vai usar conversando com seu amigo surdo, certamente aqueles sinais você vai esquecer mais rápido. Então é isso, é não se preocupar tanto, é ir aprendendo, é uma evolução constante. Você não vai esquecer todos os sinais, você não vai deixar de saber Libras, não vai ocorrer isso. Quero aprender tudo de Libras. Quanto tempo levarei para conseguir? Essa é uma pergunta de quem está iniciando em estudos mais aprofundados de qualquer coisa, não só de Libras. Porque quem já estudou, seja lá o que for, sabe que até uma postura humilde que nós precisamos ter perante a vida é que nós nunca vamos aprender tudo sobre coisa nenhuma, sobre disciplina nenhuma, sobre assunto nenhum. Um professor de português não sabe tudo de língua portuguesa, um professor de Libras também não. E isso vale para tudo. Eu sou professor de música, não sei tudo de música. Não sei tudo de inclusão, embora seja especialista, tenho especialização na área. Tenho mestrado lá em música com trabalho voltado para a educação musical de surdos. Sei tudo sobre isso? Não sei. Longe disso. Então você precisa ter essa postura de humildade, porque senão você vai se frustrar. Ninguém sabe tudo de tudo, ninguém sabe tudo de Libras. Mesmo quem é referência em determinada área, não sabe tudo daquilo. O que as pessoas sabem é que elas precisam estar em constante evolução. É isso que você precisa pensar, em dar o seu melhor, se dedicar ao máximo e estar sempre evoluindo, cada dia aprendendo um pouquinho mais. Esse é o processo que você precisa desenvolver. E não pensar que vai aprender tudo, porque isso só vai lhe frustrar, porque é impossível. Ouvi falar que os sinais mudam conforme o estado ou região do país. Isso é verdade? Se sim, só posso fazer cursos no meu estado? Vamos pegar como exemplo de novo a língua portuguesa. Você sabe português, você consegue se comunicar em qualquer lugar do país.
mas não necessariamente quer dizer que todas as pessoas em diferentes estados ou regiões utilizem as mesmas palavras, as mesmas expressões para se referirem a determinada coisa, por exemplo. Então, na Libras ocorre a mesma coisa. Vou dar um exemplo. No Rio Grande do Sul, o sinal para mãe eu aprendi esse aqui. Aí eu fui para Santa Catarina e eles usavam esse aqui. Aí o sinal de pai, esse aqui no Rio Grande do Sul. Lá eles usavam esse aqui. Mas na convivência, o Leonardo, por exemplo, muitas vezes ele utiliza mãe e pai assim. Não era o que ele utilizava antes, mas convivendo comigo, hoje ele utiliza esse. Da mesma forma, isso vai ocorrer quando vocês forem para outros estados. Qualquer estado pode ocorrer isso. São os regionalismos, dialetos que as pessoas costumam comentar. Então, de forma resumida, é isso. Você vai saber se comunicar. E aí, quando você não entender determinada coisa, você pergunta. Você diz, repete. Ou então, não entendi qual foi o sinal. E a pessoa vai lhe explicar, vai colocar dentro do contexto para você entender. Não é a mesma coisa com a língua portuguesa? Eu uso expressões do Rio Grande do Sul que muitas vezes amigos de fora, de Pernambuco, de São Paulo, de outros lugares não entendem. E aí eles me perguntam, o que tu quis dizer? E aí eu respondo para eles, aí eu explico para eles. A mesma coisa ocorre com a língua de sinais. Mas não se preocupe, você pode fazer um curso em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer cidade. Você vai saber se comunicar em Libras. Um ou outro sinal que for usado diferente ou de forma diferente, você vai saber perguntar, questionar e vai aprender. E aqueles que acabam se tornando nossos alunos de forma mais direta, num curso formal, digamos assim, aí realmente não precisam se preocupar com essas questões de diferenças de sinais. Porque eu sou gaúcho, tenho tios que são surdos e são gaúchos, moro em Santa Catarina, o Léo mora em Santa Catarina e é mineiro, a namorada dele é da Paraíba. Lá em Santa Catarina nós temos contatos com surdos de vários estados do país. Então, realmente, quando existe alguma dúvida, nós conseguimos tirar logo. E essa confusão não é uma confusão que ocorre só com ouvintes, de percebi um sinal diferente, não entendi. Isso ocorre em alguns momentos também entre os surdos. Eu já vivenciei mais de uma vez situações que viraram brincadeiras, viraram piadas, de as pessoas utilizarem um sinal e o outro olhar pro amigo surdo e falar, tá, mas eu não entendi o que você quis dizer, e aí ficar brincando, para mim era tal sinal, aí eu não entendi o contexto. Eu já vi isso com o Léo, com a namorada dele, com outros amigos surdos deles e que se tornaram meus amigos também. Então no nosso curso isso é outro problema que nós também não enfrentamos e quando aparecem algumas diferenças nós logo conseguimos resolver e ajudar pessoas de diferentes estados. Para trabalhar com alguém que seja surdo e também cego, só preciso saber Libras? E como uso a Libras, já que ele não vê? Para quem já tem um certo conhecimento na área, essa pergunta pode parecer um pouco boba, mas ela também acaba sendo bastante frequente, porque até muitas pessoas no início confundem o que é Braille, confundem o que é Libras, pensam que é tudo a mesma coisa. Então é bem importante deixar isso claro. Se você está aqui, provavelmente você já sabe que Braille e Libras não tem relação. Mas para trabalhar particularmente com cegos, você vai precisar do Braille. E também, se for surdo-cego, você vai precisar desenvolver a Libras de outra forma, utilizar a Libras de outra forma. Se a pessoa não enxerga, vai ser pelo contato. E aí isso não é algo para nós falarmos agora, para quem está começando, porque gera uma certa confusão. Mas sim, se você quer ter contato com surdos e com cegos, o interessante seria, além da Libras, você aprender também o Braille. E já que nos questionaram tanto sobre isso, e é uma área que eu tenho conhecimento, se você continuar conosco, eu vou lhe ajudar nessa parte também. Tenho uma surpresa para vocês aí a respeito do Braille. Gostei da metodologia de vocês e já aprendi muito somente esta semana. Como faço para ser aluna do curso de Libras para ouvintes? Em primeiro lugar, que bom que você está gostando. Várias pessoas realmente estão nos dando esse retorno positivo, isso é muito bom. E sobre a questão de ser nosso aluno, nossa aluna, em um curso formal, digamos assim, aguarde também até o final desse vídeo, que
porque eu vou falar com mais calma sobre isso. Quanto tempo levarei para saber o suficiente para me comunicar bem em Libras? Isso é relativo, né? Dizer quanto tempo leva para aprender qualquer coisa é algo que ninguém pode dizer, mas o suficiente para você se comunicar bem, para perder o medo de se comunicar e para assim poder começar a evoluir na utilização da língua, não é muito tempo, não precisa de muito tempo. Você se dedicando um pouquinho a cada dia, você vai evoluir, você vai conseguir se comunicar e depois que conseguir começar a ter os primeiros passos, a dar os primeiros passos, você vai conseguir, você vai perceber que a sua evolução vai ser constante e que você não terá muitos problemas. Então, não é algo que demande muito tempo, nem que exija que você fique estudando horas e horas por dia. Não, é você utilizar bons métodos, utilizar o tempo da forma correta para aprender, para se desenvolver. Vocês me recomendariam fazer um curso presencial ou à distância? Bom, entre presencial e à distância, o melhor seria fazer um bom curso. Não importa se é presencial ou à distância. Eu mesmo, antigamente, tinha um certo preconceito com cursos à distância, que eu perdi de tanto estudar no modo presencial quanto no modo à distância. E muitas vezes eu percebi que eu estava perdendo tempo indo para uma aula presencial. Por quê? Não que fosse pior ou melhor, não é essa a questão. É que na aula presencial, por exemplo, o professor está atendendo 20, 30, 40 alunos. Daqui a pouco ele pediu uma atividade para ser feita em casa. Eu cheguei com a atividade pronta. Aí tinha algum colega que não estava com a atividade pronta, ele tinha que esperar todos terminarem para ir todo mundo ir junto. A mesma coisa, daqui a pouco um tem uma dificuldade, outro não tem. Aí tem que ficar esperando. Você tem que ficar esperando o tempo de todo mundo para ir todo mundo junto, para seguir o assunto todo mundo junto. Se você está estudando em casa, sozinho, você aproveita esse tempo, você vai ter materiais e você vai estudar e vai no seu tempo e vai evoluindo e vai aproveitar melhor o seu tempo. Libras, por exemplo, presencial, muitos cursos focam muito em atividades, joguinhos, brincadeiras, promovendo a interação. Porque, claro, precisa praticar Libras, mas não quer dizer que você vai aprender menos em casa. Você pode aproveitar aquele tempo que estava fazendo joguinho, brincadeira, não sei mais o que, para focar em aprender mais sinais, para ver mais vídeos, para fazer mais atividades e depois, tendo mais habilidade, mais tranquilidade na utilização da língua, aí você vai ter contato com surdos, contato com outros estudantes de Libras. Então é uma questão de escolha. Pode ser um bom curso presencial ou um péssimo curso presencial, e pode ser um bom curso à distância ou um péssimo curso à distância. Isso o que vai dizer qual é melhor você fazer é a metodologia, os profissionais com os quais você vai ter contato. Não tem como dizer se é melhor ou pior. Mas claro, falando do nosso curso à distância, por exemplo, nós conseguimos aproveitar muito mais o tempo realmente focando naquilo que é importante para você começar a se desenvolver. Como vocês viram nessa semana, a maioria das pessoas falando: ah, foi tão legal e passou tão rápido. E nós colocamos muito conteúdo naqueles vídeos. Mas passou rápido porque foi explicado de uma forma que não era cansativa, de uma forma que você conseguisse aplicar no seu dia a dia. Então nem parecia muito conteúdo. Já talvez se fosse uma aula presencial, e depois de apresentar determinado assunto, a gente fosse perguntar quem não entendeu, um por um, fosse fazer uma atividade para dar exemplo daquilo ali, então talvez fosse se tornar cansativo. E vocês perceberam que em pouco tempo nós falamos de vários conteúdos, vocês entenderam e ainda ficaram com vontade de participar mais, de ter mais aulas. Isso nem sempre ocorre presencialmente. Se vocês não possuem vaga para o curso de vocês, podem me indicar como escolher um bom curso? Então, antes de começar a falar sobre as vagas para o nosso curso, eu já gostaria de agradecer o interesse de todas as pessoas que estão entrando em contato e pedir desculpa porque realmente, infelizmente, nós não teremos como abrir vaga para tantas pessoas, porque são centenas de pessoas entrando na nossa página, no nosso canal no YouTube, conhecendo o nosso projeto, o nosso trabalho a cada dia. Desde que nós começamos o evento, para que você tenha uma ideia, nós estávamos com mais ou menos 10 mil pessoas na página.
Hoje nós já contamos com mais de 12 mil pessoas. Então, realmente, nós não teríamos vaga para milhares de pessoas, nem para uma centena de pessoas, na realidade. Então, vocês podem imaginar que, infelizmente, nós não temos como aceitar todos os alunos, porque nós prezamos pela qualidade, não pela quantidade. Então, nós queremos poder dar uma atenção especial a cada pessoa que vier se tornar nossa aluna e nosso aluno no nosso curso. Então, começando a mostrar aqui alguns comentários. A Janaína, por exemplo, do Rio de Janeiro, disse que sonha em aprender Libras e que está amando o projeto. A Franciele Santos disse que conhece a página, acompanha a página há alguns meses e está adorando, que aprende sempre a cada dia. Então, isso são exemplos de que o nosso método realmente funciona, mesmo com as aulas gratuitas, né? Então, imaginem com um acompanhamento mais próximo dos nossos professores, tutores. Estou amando as aulas, disse a Isaura. Estou aprendendo, muito agradecida, falou a Vanderleia, que também estará à espera da próxima aula, estaria à espera, né? Já chegou a próxima aula. A Maria Antônia, gostei muito da aula, estarei ansiosa pela próxima. Estou gostando muito das aulas, aula maravilhosa. E assim vão os comentários. Comentário da Diana, por exemplo, agradecendo por mais uma aula, que é muito bom aprender Libras e que na cidade dela os cursos são muito caros e que está sendo muito bom ter aula de graça na casa dela. E é maravilhoso, que está muito feliz. Então, muito obrigado por esses comentários. Isso são exemplos de que o nosso método realmente funciona, desde as aulas gratuitas. Então, vocês podem imaginar o curso onde nós podemos acompanhar mais de perto o aprendizado de cada aluno com o apoio do nosso tutor, do nosso professor de Libras. A Radassa, ufa, gostei dessa primeira aula, a história do projeto é sensacional. Muito obrigado, Radassa, que bom que você gostou. Também a Girlênia, dizendo que mora na cidade de Teresina, no estado do Piauí. Então, nós temos também pessoas de vários lugares, de vários estados do país, e que já perceberam que essa questão das diferenças de sinais não são coisas que atrapalharão, que o nosso curso consegue contemplar isso, e quando ocorre alguma dúvida, nós conseguimos logo sanar também. A Márcia também falando muito interessante, muito importante saber a trajetória, né, a trajetória do projeto, dando parabéns pelo esforço, pela dedicação. Então, muito obrigado também, Márcia. E assim foram vários comentários, vários depoimentos também por e-mail, por mensagem privada. Não vou ficar mencionando todos aqui, vocês vão vendo alguns, mas realmente passaria hora aqui, uma hora talvez, mostrando tudo, porque foram muitas coisas. O pessoal que já estuda, ó, como a Gracinha, boa tarde, sou de Magé, Rio de Janeiro, graduanda na Universidade Federal do Rio de Janeiro em Letras Libras e está adorando as aulas, agradecendo. Então, é uma pessoa que já tem um contato mais próximo com a língua e que está vendo que o nosso método realmente funciona e que está ajudando ela também. Estou no curso avançado de Libras, porém não me sinto capaz de conversar com surdos, disse a Maria do Carmo. Então, você pode perceber que às vezes só dizer que tem um curso avançado ou só participar de um curso não basta. Certamente a Maria do Carmo tem um grande conhecimento e não se sente à vontade porque não está conseguindo praticar, não está conseguindo desenvolver um pouco mais. E ela certamente no nosso curso já percebeu, né? Ela disse: estou amando o seu trabalho, me ajuda e muito, obrigada. Então, nós que agradecemos, Maria do Carmo, porque isso nos faz também perceber a importância do nosso trabalho e você nos ajuda a mostrar para outras pessoas que realmente o nosso método ajuda e muito, mesmo a pessoas que já têm um conhecimento avançado, como o seu caso. E aqui eu vou passando mais alguns comentários, vocês podem ver, pessoas que já fazem curso e que estão dizendo que os vídeos estão ajudando muito, que os materiais estão ajudando muito, parabenizando pela iniciativa do projeto, amando as aulas, esperando sempre pela próxima aula. Pessoal também de vários estados, como eu já mencionei, como a Claudete, lá do Amazonas, a Rosilene, amando as aulas também. Amei, passou tão rápido, até a próxima, disse a Kélita. Então é aquilo que nós já havíamos comentado, que a forma de se ministrar a aula também, a metodologia,
faz com que em poucos minutos você consiga aprender bastante e fique com vontade de ter mais aula, de aprender mais. Aqui também a Sandra dizendo que o projeto caiu do céu, que vai ajudar muita gente. Com certeza, Sandra, nós acreditamos que já estamos ajudando muita gente. Muito obrigado pelo seu retorno, pela sua participação. Aqui a Cleia dizendo que achou o projeto tão valoroso, que adorou a tradução sem áudio, e realmente nós até respondemos para ela que essa foi a nossa ideia, porque aí as pessoas não precisam ficar se preocupando em olhar a legenda e cuidar dos sinais, se preocupam somente com o conteúdo. Então a gente está sempre tentando aperfeiçoar, melhorar os materiais para atender as necessidades de vocês que acompanham o nosso trabalho. Sempre sonhei em estudar Libras, graças a esse projeto estou conhecendo, pois tenho uma amiga que é surda e fica difícil a comunicação, então são pessoas assim que nós estamos ajudando, né? Aqui tem o comentário da Dé Lopes Laguna, minha conterrânea, ela é do Rio Grande do Sul também. Disse: eu sabia que ia gostar, mas não achava que pudesse me apaixonar tanto. Que bom então, Dé. E ela é um exemplo de que mesmo não tendo contato com surdos, ela pode praticar. Olha o que ela faz, ela pratica com a filha de 7 anos que está adorando e já divide alguma coisa com a professora e os colegas. Então imaginem que legal isso. A Dé está aprendendo, não tem nenhum amigo surdo, não conhece ninguém surdo, mas pratica com a filha e as duas já estão ajudando outras pessoas a aprenderem, inclusive as colegas de aula da filha dela e até a professora da filha dela. Então essa é a nossa ideia, conseguir divulgar cada vez mais a língua de sinais. Aqui também tem a Flávia Maria, dizendo: muito bom, amei tudo, porque também estudo além de Libras música, parabéns pelo projeto. Então ela também é uma colega de profissão pela parte da música. Amei, apaixonante, sou de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Essa Luciene, aguardando a próxima aula também. Estou aprendendo muito, cada vez amo mais a Libras, a Raquel Cardoso. Então realmente passaria muito tempo aqui mencionando e agradecendo todos os comentários, pessoas de todos os lugares do país. Então muito obrigado pela participação de vocês. E aqui nós marcamos esse último comentário para falarmos então dessa questão do nosso curso. A Sorália perguntou: gostei muito da aula de hoje. Como faço para estudar com vocês e ter um certificado de Libras? Essa foi uma pergunta bem recorrente, várias pessoas fizeram. Então, se você foi uma dessas pessoas, ou se você tem interesse de fazer o nosso curso e ter um acompanhamento mais próximo de tutor e de professor para desenvolver de forma mais rápida o aprendizado da língua brasileira de sinais, preste atenção ao que eu vou lhe dizer agora. Daqui a pouquinho você vai receber um e-mail nosso e nesse e-mail haverá um link dizendo: clique aqui para reservar sua vaga. Se você tem interesse de receber o vídeo falando de como funciona nosso curso, falando valores, toda a metodologia, quanto tempo leva para realizar o curso, quanto tempo você vai ter acesso ao curso, então você só clica nesse link, não precisa fazer mais nada, não precisa responder o e-mail, nada mais. E também isso não quer dizer que você vá comprar o curso, não. É só reservar a vaga para assistir em primeira mão o vídeo que vai explicar para você como funciona todo o curso, toda a metodologia. Por que isso? Porque nós estamos querendo dar uma prioridade, criar uma lista VIP para aquelas pessoas que estão participando realmente de forma mais intensa, assistindo logo os vídeos, respondendo, dando sua opinião. Então nós acreditamos que essas pessoas merecem sim um tratamento especial porque realmente estão muito interessadas em aprender Libras. Então assim que você receber esse e-mail, você só abre e clica nesse link, não precisa fazer mais nada. Aí na terça-feira você terá acesso a um vídeo explicando tudo sobre o curso. Certificado, que é um certificado válido para concurso. Aliás, são 2 certificados, nós vamos explicar isso. O curso de Libras você terá 2 certificados que lhe ajudarão muito, com certeza, na sua profissão. Também terão vários bônus, eu nem deveria mencionar agora, mas já que eu falei de ajudar quem tem interesse em aprender Braille, um dos bônus será um outro curso, um curso de Braille, de escrita Braille, que também você receberá um certificado, também poderá utilizar para sua profissão, para concursos públicos. Então, realmente, se você tem
um mínimo interesse, se você tem dúvida, eu aconselho que você clique nesse link para receber esse acesso ao vídeo antes das outras pessoas. Por quê? Porque se você entrar nesse link, se você acessar esse vídeo, certamente você não deixará de fazer esse curso. Não que o nosso curso seja o melhor do mundo, não é nada disso, nós não temos essa pretensão. Só que a oportunidade que você terá, você não terá em outro momento, certamente. Porque se nós abrirmos uma nova turma, se isso acontecer, para começar, nós não vamos oferecer com o mesmo valor, muito provavelmente não ofereceremos todos os bônus que vamos oferecer para essa primeira turma. Isso tudo porque é uma forma de nós agradecermos a vocês que nos pediram para criar esse evento e que nos pediram para abrir essas vagas para o nosso curso. Então, o que vai acontecer? Você clicou no link, faz parte de uma lista VIP e vai receber esse e-mail 5 horas antes das outras pessoas que não clicaram no link, que vieram até essa última etapa, mas que não clicaram. Nós acreditamos que talvez somente nessas primeiras 5 horas, essas pessoas da lista VIP já preencham as vagas que nós poderemos disponibilizar nesse primeiro momento. Por que isso? Porque realmente são muitas pessoas pedindo e nós sabemos que existe uma carência de bons cursos, de um bom acompanhamento dos professores, de boas metodologias. Então, sem dúvida, com tudo que nós vamos oferecer, quem quer não vai perder a oportunidade. E além disso, mesmo que restem algumas vagas ou que por algum motivo nós consigamos remanejar os horários dos nossos professores e ampliarmos algumas vagas, as pessoas que se inscreverem depois já não terão acesso também a alguns bônus, como o caso do curso de Braille. Por quê? Porque esse curso vai gerar uma demanda maior também de trabalho para nós. Cada aluno, na realidade, nós teremos que disponibilizar 2 formas de acompanhamento, porque serão 2 cursos diferentes. Mas isso tudo nós vamos explicar nesse vídeo, explicando tudo sobre o curso para você não ter dúvida nenhuma. Forma de pagamento, duração do curso, tempo de acesso ao curso, tudo mais. Ok? E outra coisa também é que quem fizer esse curso realmente não precisará mais ficar fazendo básico, intermediário e avançado. Porque uma das coisas que nós vamos possibilitar é que vocês sigam sempre em contato com nossos professores, para tirarem quaisquer dúvidas em quaisquer momentos com nossos professores, mesmo após acabar o período do curso de vocês. Mas isso tudo a gente explica no vídeo, então espero você lá, fique atento ao e-mail que receberá em seguida e somente clique no link e que você certamente não vai querer perder a oportunidade que nós vamos oferecer na terça-feira para você. Então, gostou das surpresas que nós deixamos para o final? Eu acredito que sim, e tenho certeza que se você quer aprender Libras ou mesmo Braille, já que nós daremos esse bônus, você não vai querer perder a oportunidade que nós abriremos na terça. Então, eu espero lhe encontrar lá. Realmente, eu lhe indico que não perca, que pelo menos assista ao vídeo, veja tudo que nós podemos oferecer e continue conosco. Até porque será na terça-feira que realmente se encerrará a primeira semana de Libras para ouvintes. Até lá, muito obrigado.